Salve, salve pessoal, tudo certo por aí? Eu sou o Gabriel Max da ShaftScore e hoje eu tô aqui para falar de um assunto que é de extrema importância para quem está começando nas apostas esportivas. Se você já pegou o spoiler aí no título do nosso vídeo, sabe que hoje a gente vai falar de gestão de banca. E cara, sinceramente eu acredito que de verdade, assim, não tem como crescer nas apostas esportivas sem praticar gestão de banca. Não existe nada científico que comprove que não dá, tá? Mas eu nunca vi ninguém que tenha conseguido ser um apostador a longo prazo sem fazer gestão e que não tenha quebrado a banca inúmeras vezes. Então também a gente vai abordar por aqui o que é stake, que é uma palavrinha que causa muita dúvida e que muita gente começa nas apostas, ouve falar, mas não faz ideia do que realmente é. E por que será, né? E temos que resumir aqui que tem muito termo em inglês nesse meio, então fica difícil de manjar de tudo. Mas é isso, é mais um vídeo para ajudar quem está começando essa jornada nas apostas esportivas. E então, se você curtiu a proposta do nosso vídeo, já deixa o seu like, né, o seu like de antemão, que isso fortalece demais o nosso trabalho. E é isso de introdução, vamos de conteúdo, stakes e gestão de banca para você aqui na ShaftScore. E bora lá então, o que é stake? Já está aqui na nossa tela. Para entender, para a gente poder entender o que é isso, primeiro a gente precisa falar de gestão de banca, então não tem como. A banca é a quantia de dinheiro que você coloca na sua conta para começar a apostar. Então pode ser bancas menores de 50 ou 100 reais, até bancas vastas de 1.000 até, sei lá, 10 mil reais. Então depende do seu aporte financeiro para começar. Mas assim, não crie bancas que sejam acima do seu aporte financeiro. Se você tem 1.000 sobrando mesmo, parado, que você não vai precisar pelos próximos 6 meses, aí sim, né, por exemplo, você vai poder pensar se vai usar toda essa quantia mesmo, tá? Nunca, mas nunca mesmo peça empréstimo para criar sua banca. As apostas esportivas, elas são um investimento que não tem garantia nenhuma, então se você se descuidar, pode perder todo esse dinheiro e aí vai ser pior. E principalmente quando você está começando, né, que o ideal é ir devagar e tentar crescer sua banca em uma porcentagem para depois você aí sim aumentar o volume dela. Então, por exemplo, se você criou uma banca de 100 reais, depois de 2 meses bateu 150, pô, você cresceu uma banca em 50%. Então você se mostrou um apostador lucrativo. Então assim, vale aumentar um dígito nessa banca aí, tá? Agora, crescer a banca é o mais importante, mas tem como fazer isso afinal? Primeiro dá uma olhada no vídeo que está aqui no card para você aprender o que não fazer, tá? Então você vai precisar de conhecer o mercado que você vai apostar e aí você tem as opções de resultados finais, handicap asiático, né, escanteios, mercado de gols. Vai ser especialista em um time específico, é você quem vai decidir no final das contas. Então tem vídeo para todos esses mercados aqui no canal, então explore esses nossos vídeos e as playlists, né, que nós temos por aqui, que você vai aprender sobre o mercado. Depois vem o método, que é o menos óbvio, né, de como fazer, mas é exatamente o que você precisa, é extremamente importante para crescer a sua banca. Então entenda, por mais que você seja bom em um mercado, se não souber como apostar, você não vai crescer. Vai precisar de um estudo maior, você vai precisar ver ali mais com outros olhos, comparar as odds entre as casas de apostas para conhecer as mais lucrativas do mercado, que quer apostar e aí sim você poder armar a sua estratégia. Então o método, por exemplo, é utilizar o jogo como impulsor dos seus palpites. Então digamos assim, eu tenho 5 palpites para esse fim de semana. Jogos que eu estou inventando, tá? Vou até colocar aqui na tela. Vou aproveitar aqui e jogar para a gente poder dar uma olhada. Então vamos lá. Corinthians e Fortaleza, Palmeiras e Juventude, São Paulo e Botafogo, Atlético Mineiro e América Mineiro, Fluminense e Avaí. Então nesse exemplo eu acredito que todos os times da casa vão ganhar, principalmente o Palmeiras, que vai enfrentar o Juventude. Então obviamente as casas de apostas também vão identificar isso e vão colocar as odds bem mais baixas para o Palmeiras, porque esse é o jogo mais fácil para se prever. Então digamos que as odds elas estejam as seguintes. Então vamos lá. Corinthians e Fortaleza, 1.35 para a vitória do Corinthians. Palmeiras e Juventude, 1.22 para a vitória do Palmeiras. Para o jogo São Paulo e Botafogo, 1.40 para a vitória do São Paulo. Atlético Mineiro e América Mineiro, 1.38 para a vitória do Atlético. E por fim, Fluminense e Avaí, 1.35 para a vitória do Flu. Beleza? Se eu apostar R$1 nesses jogos individualmente e eu acertar todos, eu vou recuperar meu dinheiro e ganhar mais 1.7 do que eu apostei. Então, ou seja,
R$ 5 apostados e recuperados, mais R$ 8,50 de lucro. Fazendo isso daí, né, se eu fizer 100% de acerto. Mas olha como fica se eu errar um palpite sequer. Então, o que acontece se eu errar o jogo entre São Paulo e Botafogo? Então, vamos fingir aqui que eu errei. Foi um jogo que realmente o São Paulo perdeu recentemente. Então, eu vou ter acertado 4 palpites. Então, vou receber só R$ 4 dos 5 arriscados, mais R$ 5,20 de lucro dos palpites. Por um palpite errado, nosso lucro final diminuiu mais que R$ 4. Então, você consegue enxergar isso? No primeiro, o exemplo foram R$ 5 retomados e R$ 8,50 de lucro puro. Porém, no segundo, né, nesse segundo exemplo que nós usamos aqui, R$ 1 não voltou, então temos que repor a banca com R$ 1 do lucro. Então, o que era 5,20 vira 4,20. Né? E no final das contas, o montante aí, de lucro, né, foram 4,30 a menos. Né? R$ 4,30 a menos. E olha se o Atlético não ganhar do América também, como é que fica? Então o retorno ele passa a ser de R$ 3 do dinheiro apostado mais R$ 2,76 de lucro dos palpites. Então o lucro final são 76 centavos com 60% de precisão, que é acertar 3 palpites de 5. Então, em todos esses cálculos, por eu ter feito as apostas separadas, tudo é calculado somando ali, né, e não multiplicando. E multiplicar é mais valioso para o apostador porque ele aumenta mais as odds. Então, por isso as pessoas elas fazem apostas múltiplas. Elas unem os resultados das apostas e daí tem inúmeras formas de fazer. Então, vamos pegar só um exemplo, porque nesse vídeo não é para ser um vídeo de método, beleza? Então, vamos voltar aqui para as nossas odds. Então tá, então temos Corinthians e Fortaleza, 1,35, vitória do Corinthians, Palmeiras e Juventude, 1,22, vitória do Palmeiras, São Paulo e Botafogo, 1,40, vitória do São Paulo, Atlético Mineiro e América Mineiro, 1,38, vitória do Atlético, e o Flu e Avaí, 1,35 para a vitória do Flu. Beleza, como vemos pelas odds ali, e por conhecer o estado do Campeonato Brasileiro hoje, a gente sabe que o Palmeiras muito provavelmente vai ganhar dos outros times. Então a gente vai fazer uma múltipla de 2. Então 2 palpites, né, em cada aposta. E vamos usar o jogo do Palmeiras para impulsionar essas apostas. Então, vamos lá. Jogo do Palmeiras mais o jogo do Corinthians igual a R$ 1 apostado. Jogo do Palmeiras mais o jogo do São Paulo, R$ 1 apostado. Jogo do Palmeiras mais o Atlético Mineiro, R$ 1 apostado também. E aí o jogo do Palmeiras mais o jogo do Fluminense, também R$ 1 apostado. Então a gente fez 4 apostas no fim das contas e não 5, certo? Apenas R$ 4 arriscados, já garantindo ali que o Palmeiras tem mais chances. E aí olha as odds como é que elas ficam. Então ficam 1,22 vezes 1,35, dá um total de 1,64, tá? A outra odd fica 1,22 vezes 1,40, vai ficar 1,7. 1,22 vezes 1,38 vai dar 1,68. E 1,22 vezes 1,35 dá mais 1,64. Então, se a gente acertar tudo, 10,64 de lucro bruto, mais 4 retornados. Se errarmos o jogo do São Paulo, nesse caso aqui, 5,88 de lucro dos palpites, mais 3 retomados. Ou seja, são 4,88 de lucro bruto, beleza? E se errarmos o palpite do São Paulo, no jogo do São Paulo e do Fluminense, são 2,64, né? 2,64 de retorno, mais R$ 2 retornados para a gente. Então, lucro de 64 centavos. Agora vamos comparar esse método com outro, tá? Então vamos aproveitar aqui para dar uma olhada. Método single, apenas apostas individuais. 100% de acerto igual a R$ 5 arriscados para obter 8,5 de lucro, né? 80% de acerto, R$ 5 arriscados para obter 4,20 de lucro. 60% de acerto, R$ 5 arriscados para obter 76 centavos. Agora, mostrando com o método dupla com esse impulsor, 100% de acerto, R$ 4 arriscados para obter 10,64 de lucro. 80% de acerto igual a R$ 4 arriscados para obter 4,88 de lucro. E 60% de acerto, 4 arriscados para obter 64 centavos de lucro. Então, mesmo com a margem de erro ali, né, que você acaba com um lucro menor no 60% de acerto, o fato de termos arriscado R$ 1 a menos torna o segundo método bem mais atrativo, certo? E isso faz parecer que o dupla com o impulsor é o melhor método do mundo. Porém, se o Palmeiras vacilar e perder o jogo, aí a gente perde os R$ 4 investidos.
Esse risco não existe no primeiro método. Ou seja, todo método vai ter as suas vantagens e desvantagens, né? Isso aí você vai ter que ir testando para desenvolver um método que seja o mais próximo para você, o mais certo para você, que vai te levar mais longe. Mas sem método fica muito difícil de lucrar, de verdade. Tá bom, mas e aí? E o tal dos steaks? Steak não era bife em inglês? Piadas à parte, né? A pronúncia é a mesma, mas o jeito de escrever é diferente, tá? O stake das apostas quer dizer unidades, partes, pedaços, repartições. Então, se você prestou bem atenção na maneira como eu dei o meu exemplo nas apostas ali de cima, você conseguiu perceber que em todas eu apostei o valor de R$1, tá? Isso é o valor do meu stake, nesse caso, que eu criei aqui. Então, quando você cria uma banca, vamos supor, sei lá, de R$100, fica bem mais fácil de visualizar que você pode dividir sua banca em 100 peças de R$1, certo? Em outras palavras, você criou com unidades de 1% da sua banca que valem R$1. A stake da sua banca, que é de 1%, equivale a R$1. Tá? Então vamos pensar em uma banca de R$50. Vamos dividir essa banca em 25 unidades. Isso dá R$2. Né? 50 dividido por 25 igual a 2. Beleza? Então assim a gente tem o valor final, mas não sabemos a porcentagem que isso significa da nossa banca. E como a gente faz para calcular? Para ser prático, eu vou mostrar para vocês o site que eu uso, tá bom? Então é esse site aqui, ó, o ForDevs, né? E ele é bem prático, tá? Então a regrinha de 3 básica. A minha banca, ela é de R$50, certo? Então no A, que tá por aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu coloco 50, no B eu coloco 100, ok? Porque R$50 é 100% da minha banca. Então, quando eu estiver calculando uma regra de 3 para sua stake, vai ser sempre isso. Igual o A vai ser o valor da sua banca, B vai ter que ser 100, tá? E depois o C, o valor da unidade. Nós fizemos 25 divisões de R$2, então coloca 2 ali no C, tá? E o resultado vai ser 4, que é equivalente a 4% da nossa banca, beleza? Para quem está iniciando, eu recomendo trabalhar com no máximo 2% da banca, tá? Isso vai evitar de você quebrar. Então, para uma banca de R$50, o ideal é usar stakes de R$1, que são 2% da banca. Se quiser usar menos até, ainda é melhor. Então, grava isso então, mano. Stakes são os valores, né, da sua aposta depois de dividir a sua banca em diversas unidades e quanto esse valor representa em porcentagem. Quando você fizer seu depósito, as coisas são fáceis. R$50, R$100, R$1.000, só número redondo. Porém, depois de uma semana apostando, você pode ter, sei lá, 60,24 centavos. E como calcular o stake de 2% disso? Então aí você vai na calculadora, nessa da regra de 3, e aí você vai substituir os valores, tá? Então no A, por exemplo, você vai colocar 60,24, 100 no B, mantemos aqui, tá? Eu vou chutar aqui os R$2, tá? Então deu aqui, ó, 3,32. Então essa unidade ela tá alta, então eu preciso baixar para pegar o 2%. Então vamos colocar aqui, ó, 1,50, tá? Então, opa, deu 2,49, tá alto ainda. Então vamos de 1,20. A gente baixa mais um pouco. Olha só, 1,99, tá excelente, tá? Então essa semana, ao invés de colocar R$1, eu vou poder subir as minhas apostas para 1,20 sem assumir tantos riscos. Se caso eu tive ali um lucro, né? Se caso eu tivesse R$60 e 24 de lucro, né? Então as coisas podem melhorar. Se a gente não tem esse controle, do nada tá colocando um rim em cada aposta. Na primeira semana que der tudo zebra, você vai querer desistir, vai chorar, vai xingar Deus e o mundo e vai até duvidar do seu método, né? E aí você vai ter que tentar mudar. E ao mudar, provavelmente vai dar errado de novo, porque você não está aplicando um método, está só contando com a sorte. E daí, na outra semana, né, deu errado de novo e pronto, acabou, quebrou a banca. Então é isso, galera. A gente falou por aqui da importância de fazer a sua gestão de banca. Falamos, inclusive, um pouco de como fazer, né? Pegamos exemplos bem práticos, certo? Vimos aí um pouco do método, que é o método de apostas, e aprendemos a calcular o stake da sua banca, mantendo uma margem de no máximo 2% por palpite. E dessa forma, eu tenho certeza que você não vai quebrar, no mínimo. E se estudar, se dedicar e ainda for bom de palpite, é certo que você vai se tornar um apostador lucrativo em questão de tempo. Só tem que ter sangue frio, calma e um olhar crítico para você corrigir o seu método até que as coisas elas comecem a melhorar para você.
Mas é isso então, tá? Por esse vídeo é isso. E a gente se vê no próximo, eu aguardo vocês. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que não para de quebrar a banca. Com isso daqui, eu tenho certeza que vai ser uma luz no fim do túnel pro cara, tá bom? Abraço a todos vocês, valeu, falou, tchau!